Pathology Potis FT. Meu nome é Torben Søndergaard e eu quero te dar as boas-vindas à primeira aula de 7 neste pacote de iniciação e discipulado. Eu realmente acredito que isso pode mudar sua vida para sempre. Nós já vimos como esse ensino simples mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E eu realmente acredito que Deus fará o mesmo em você. Ele vai mudar a sua vida. E você vai experimentar essa vida incrível que lemos na Bíblia. Como eu disse, meu nome é Torben Søndergaard. E eu sou da Dinamarca. Não cresci em uma família cristã. Fui batizado quando bebê na igreja luterana, como a maioria das pessoas aqui na Dinamarca, mas eram apenas tradições. Mas no dia 5 de abril de 1995, eu ouvi o Evangelho de Jesus pela primeira vez. Eu me arrependi e experimentei Deus, como o Espírito Santo entrou em mim, e isso se tornou o começo de uma nova vida incrível com Deus. Desde essa época, tenho trabalhado com plantação de igrejas em diferentes cidades da Dinamarca, e eu estive viajando pelo mundo, ensinando as pessoas e mostrando como viver a vida que lemos na Bíblia. Há alguns anos, comecei algo chamado A Última Reforma, que hoje é um movimento que se espalha pelo mundo todo. E talvez você tenha visto alguns dos nossos filmes ou vídeos no YouTube. Mas chega de falar sobre mim. Eu realmente quero começar com esse pacote de iniciação. Então, espero que você esteja pronto. Como eu disse antes, eu realmente acredito que essas 7 lições podem mudar a sua vida para sempre. Algumas das coisas sobre as quais falaremos nestas lições são estas. O que é um discípulo? Como você nasce de novo? Batizando com o Espírito Santo. O Evangelho do começo ao fim. Vamos ver como conhecer Deus. Lucas 10, e como curar os enfermos e como continuar a produzir bons frutos. Mas antes de começarmos com esta primeira lição, gostaria de fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de compartilhar essa palavra. E eu oro por todos que estão vendo este vídeo, que você vai usar essas palavras para mudar a vida deles. Orem para que este seja um novo começo para eles. Uma nova jornada incrível com você. Então venha com seu Espírito Santo e me ajude a compartilhar isso e abrir os ouvidos e olhos das pessoas. E coração, para que possam receber tudo o que você tem para eles. E veja quem você é. Venha com seu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Então espero que esteja pronto. Como eu disse antes, vamos começar esta lição olhando para o que é um discípulo. Vamos olhar para o discipulado. E vamos olhar para a palavra cristão e a palavra discípulo. Mas antes de começarmos, quero começar com a Bíblia. Vamos ver o que é a Bíblia. A Bíblia é 66 livros que se juntaram. Temos 39 no Antigo Testamento e temos 27 no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. Temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas e temos João. Depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento, temos o livro de Atos. O livro de Atos, o livro dos apóstolos, é um livro histórico. E vamos voltar a isso em breve. Depois do livro de Atos, temos 21 cartas, onde 13 delas foram escritas por Paulo. E no final do Novo Testamento, temos o livro do Apocalipse, ou Revelação. E esse é o livro dos tempos do fim. O que vamos focar mais agora é o livro de Atos. O livro de Atos na Bíblia é um livro muito especial. Claro, todos os livros, todas as cartas na Bíblia são muito especiais. Mas o livro dos Atos é o único verdadeiro livro da vida. Livro de história que temos, que realmente mostra como os primeiros discípulos seguiam Jesus.
Dessa forma, o livro de Atos é o único livro em toda a Bíblia que mostra como eles andam por aí e preguem o evangelho. Como os primeiros discípulos realmente impunham as mãos sobre os doentes para que fossem curados. Como os primeiros discípulos expulsavam demônios e assim por diante. Então, o livro de Atos é um livro onde podemos ver como as pessoas na igreja primitiva ouviram o evangelho. E como chegaram à fé e o que fizeram ao converter-se. Isso não vemos em nenhum outro livro de toda a Bíblia. Não vemos isso em nenhum outro livro do Novo Testamento. Por quê? Por causa dos 4 evangelhos. É tudo antes da cruz. Os 4 evangelhos que mostram como Jesus andava, o que ele pregava, o que fazia e como chamava discípulos para segui-lo. Mesmo você vendo muitas coisas incríveis nos 4 evangelhos sobre Jesus e quem ele era e o que ele pregava e como devemos segui-lo, os 4 evangelhos ainda eram cuidado ao cair. A cruz, antes de Jesus morrer, ser enterrado e ressuscitar, antes de Jesus subiu aos céus e antes o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Então, por isso, se você não vê a imagem completa nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos, você não vê como as pessoas chegam à fé ao ser batizado em Cristo e receber o Espírito Santo, como fazemos hoje. Mas falaremos mais sobre isso depois. Nas cartas temos as escritas por Paulo, Pedro, Tiago e outros. Estão direcionadas aos cristãos já convertidos. As cartas está ensinando sobre a igreja e a vida eclesiástica e como nós, como cristãos, como discípulos, devemos viver. Então, na última, porque já estão escritas para cristãos, você não vê nas cartas como as pessoas realmente veio a fé. Não vê nas cartas como os primeiros discípulos pregavam o evangelho. Não vê tudo isso nas cartas. Mas você vê isso no livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito especial, como eu disse antes. O livro de Atos é como um diário de alguns dos primeiros discípulos. O livro de Atos é como um diário que realmente mostra bem como eles viviam, como os primeiros discípulos caminhavam. Com o Espírito Santo agora, como eles serviam a Jesus, como pregavam o evangelho, como continuavam o trabalho que Jesus começou, tudo isso você vê no livro de Atos. E se acreditarmos no que a Bíblia diz em Hebreus 13:8, é verdade. Então, o que lemos no livro de Atos também é para nós hoje, porque Hebreus 13:8 diz isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você acredita que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre? Se você acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então o Espírito Santo é o mesmo hoje. E o que eles experimentaram naquela época. O que lemos no livro de Atos, o que eles experimentaram, nós também podemos experimentar hoje. Então, o livro de Atos é como um diário de Pedro, Paulo. Você lê um pouco sobre Filipe e alguns dos outros discípulos naquela época. E eu quero te apresentar um dos meus versículos favoritos no livro de Atos. No capítulo 9, versículo 10. No capítulo 9, no livro de Atos, você lê sobre Paulo e como Paulo ele encontrou Jesus. O que aconteceu foi que Paulo ele era realmente contra os discípulos, contra aquelas pessoas que seguiam Jesus. E Paulo ele foi a Damasco com uma carta para a sinagoga em Damasco, onde ele pediu permissão para capturar todos aqueles que acreditavam em Jesus e trazê-los de volta a Jerusalém, porque ele queria jogá-los na prisão. Então Paulo estava a caminho de Damasco com um ódio enorme no coração por Jesus e todos que o seguiam. Mas lá a caminho de Damasco, uma grande luz veio do céu
E quando Paulo viu aquela grande luz, ele caiu no chão e então ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. E depois disso, depois de Paulo, ou Saulo, como também era chamado, depois daquela luz e depois de ouvir aquilo, ele ficou cego e não podia mais ver. Então o levaram para uma casa onde ele jejuou e buscou a Deus por 3 dias. E então chegamos a este verso 10. E lá nós lemos isso. E havia um certo discípulo Em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor lhe disse em uma visão a Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E se você continuar lendo, pode ver que Deus falou com aquele discípulo Chamado Ananias, e Deus disse a Ananias que ele deveria ir à casa onde Paulo estava. E podemos continuar lendo como ele foi até aquela casa e entrou no quarto onde Paulo estava. E ele impôs a mão sobre Paulo. E Paulo foi curado e pôde ver novamente. E então ele estava pregando o evangelho a Paulo, e Paulo ali foi batizado na água e recebeu o Espírito Santo. Talvez você pense, porque o verso que lemos antes era um dos meus versículos favoritos na Bíblia. E vou te contar porque amo esse versículo na Bíblia. O que lemos antes lemos que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. A palavra discípulo, isso é o que eu realmente amo. A Bíblia não diz que em Damasco havia um grande profeta. Chame Ananias. Ou em Damasco havia um sacerdote ou alguém com uma vocação muito, muito especial. Mas em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Um discípulo como você e eu que quer seguir Jesus. Um discípulo como todos os outros que amam Jesus e o seguem. Aquele discípulo recebeu uma mensagem de Deus. Gosto dessas palavras, por quê? Porque Deus também quer falar com você e comigo hoje. Este discípulo Ananias, naquele dia em sua vida, ele vivenciou 4 coisas, Primeiro, ele experimentou como Deus falou com ele. Ele também experimentou como foi guiado pelo Espírito Santo. Ele também experimentou como impôs as mãos sobre Paulo e ele foi curado em nome de Jesus. E ele experimentou como ele poderia batizar Paulo na água e com o Espírito Santo. Você e eu podemos experimentar o mesmo hoje. Porque o que lemos aqui com Ananias é a vida cristã normal. Quem era Ananias? Quem foi que experimentou todas essas coisas incríveis naquele dia? A resposta é que não sabemos. A Bíblia não diz muito sobre quem era Ananias. Mas a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus, como você e eu. Como estamos hoje? A única razão pela qual sabemos hoje que realmente existiu um discípulo chamado Ananias. E esse discípulo vivenciou aquelas coisas incríveis naquele dia, como Deus falou com ele e como o Espírito Santo o guiava. E como ele viu cura e batismo de água e Espírito Santo. A única razão pela qual sabemos disso é porque estamos lendo sobre Paulo. Porque estamos lendo o diário do Paulo. Se não tivéssemos o diário do Paulo ou o livro de Atos, que é principalmente sobre o Paulo, nunca saberemos que havia um discípulo chamado Ananias. Minha pergunta para você é: você acredita que as coisas que lemos lá no livro de Atos, capítulo 9, e a experiência de Ananias, você acredita o que ele viveu naquele dia? Quando Deus falou com ele, quando o Espírito Santo o guiou, quando ele impôs as mãos em alguém que foi curado, quando batizou alguém nas águas com o Espírito Santo, você acredita que aquelas coisas que ele experimentou
naquele dia foram as únicas vezes em toda a sua vida que ele experimentou isso? Não, claro que não. Esse foi apenas um dia em sua vida, e só porque não lemos na Bíblia, já que estamos principalmente lendo sobre Paulo, isso não significa que Ananias não tenha vivenciado o mesmo em outros dias. Talvez não com Paulo, mas com outras pessoas. Acredito que houve muitos dias na vida de Ananias em que ele experimentou como Deus falou com ele, quando ele experimentou como o Espírito Santo o guiava, quando ele experimentou impor as mãos sobre os doentes e eles foram curados, quando ele experimentou a oportunidade de liderar pessoas a Cristo, compartilhar o Evangelho, batizá-las na água, batizá-las com o Espírito Santo. Eu acredito e vivenciei muito disso. Eu costumava acreditar que poderíamos escrever um livro inteiro. Sophie Enes, como temos o livro de Atos sobre Paulo e alguns dos outros. Então, o que eu acredito é que se tivéssemos o diário de Ananias, e nós passamos pelo diário de Ananias, vamos viver muitos dias lindos, como o dia que ele teve com Paulo. É lá onde o Espírito Santo o guiou, onde Deus o utilizou. Acredito que poderíamos escrever um livro inteiro, como o livro de Atos sobre Ananias. Eu realmente acredito que poderíamos escrever um livro inteiro sobre os primeiros 12 apóstolos que lemos, ou sobre os 70 que depois foram chamados. Bem, eu realmente acredito que podemos escrever um livro inteiro sobre cada um dos 3.000 que foram batizados no Pentecostes. E ao escrever um livro sobre eles, você verá algumas das mesmas coisas. Eu realmente acredito que você e eu que seguimos Jesus hoje, deveríamos poder escrever um livro sobre nossa vida. E nossa vida deveria se parecer muito com o que lemos no livro de Atos. Claro, hoje é muito diferente do que no tempo de Jesus. Porque hoje temos carros, aviões e internet. Então, há muitas coisas que podemos fazer hoje que não se fazia no tempo de Jesus. O Espírito Santo é o mesmo. Ela é exatamente a mesma. E a verdade é que o que lemos no livro de Atos deve ser a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal e não o que muitos de nós crescemos vivenciando. Hoje, quando crescemos na religião, você não lê no livro de Atos como um bebê foi batizado com um pouco de água na cabeça em uma igreja antiga por um padre. Quem dizem coisas diferentes. Você não lê na Bíblia como eles, após serem batizados quando bebês, mais tarde foram confirmados, como nós fazemos hoje na igreja luterana. Como eu vivenciei na igreja luterana. Eu tive muitas experiências com o cristianismo antes de conhecer Jesus. Eu tive muitas experiências com o cristianismo, mas era uma religião e era tão diferente do que lemos no livro de Atos. A minha vida, eu me chamava de cristão, mas minha vida não se parecia com o que lemos na Bíblia. Posso te perguntar uma coisa? Para vocês lá fora que acreditam em Jesus, que se chamam de cristãos, se você escrevesse um diário sobre sua vida e comparasse com o que lemos no livro de Atos, eles se pareceriam? Sei que é uma pergunta desafiadora, mas é isso que precisamos fazer. Lembro-me, há muitos anos peguei a Bíblia e agora começo a ler na Bíblia sobre o que Jesus pregava. Vou continuar lendo como o Espírito Santo desceu sobre os primeiros discípulos e como eles andavam por aí e continuavam o trabalho de Jesus, pregando o Evangelho, curando e sendo guiados pelo Espírito Santo. E eu estava lendo a Bíblia e então eu tive minha vida lá. E minha vida parecia muito diferente. Pelo que li na Bíblia, me considero cristão. Mas a minha vida não era nada como o que eu lia lá. Então deve haver algo errado em algum lugar. E sabemos que não é com a Bíblia que há algo de errado. Deve ser conosco. E de alguma forma é difícil chegar a essa compreensão. Que de muitas formas fomos enganados pela religião. Eu fui enganado pela religião. Mas eu comecei a entender, eu comecei a mudar.
E agora minha vida e o livro de Atos parecem tão iguais. Precisamos entender que a Bíblia é a verdade. Nunca construa a verdade, vamos dizer assim, nunca construa em cima da experiência, porque a experiência pode mudar de dia para dia. Nunca se baseie na tradição. Precisamos construir na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Precisamos entender que o que lemos no livro de Atos não é sobre ser um apóstolo como Pedro, Paulo ou ser um grande profeta. Não, é tudo sobre seguir Jesus. É tudo sobre ser um discípulo de Jesus, como Ananias. Ser um discípulo como muitos outros. É viver uma vida incrível. E é isso que Deus te chama para fazer. É sobre Jesus, é sobre o Evangelho, é sobre aprender a viver a vida que lemos na Bíblia. É sobre o Espírito Santo em nós. E como nós, na vida cotidiana, obedecemos a Jesus como seus discípulos. Se você começar a viver essa vida, pode experimentar exatamente a mesma coisa e ter uma experiência agradável. A mesma coisa que eu experimento e que muitas outras pessoas ao redor do mundo experimentam com Deus. Você pode experimentar como Deus falará com você. Você pode sentir como o Espírito Santo está te guiando. Eu tenho muitas experiências incríveis disso, como Deus tem falado, como o Espírito Santo está guiando, e vou compartilhar mais experiências depois. Você também pode experimentar como... Você entra em uma casa como Ananias, coloca as mãos sobre os doentes lá e eles são curados, como Ananias. Como você está pregando o Evangelho e batizando pessoas na água e no Espírito Santo, como Ananias. Você pode experimentar isso, porque eu experimentei e outras pessoas também. Você pode ver experiências assim nos nossos filmes, A Última Reforma, A Vida, ou em alguns dos vídeos no YouTube que temos. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele fez e que estamos dispostos a segui-lo e mostrar ao mundo quem Ele realmente é. Então você também pode experimentar tudo isso ao impor as mãos dos enfermos e eles serão curados em nome de Jesus. Você pode sentir como o Espírito Santo ele está te guiando e como você está fazendo isso. Nela, como vocês batizam pessoas na água e com o Espírito Santo. Então espero que sejam prontos para começar essa vida incrível. Espero que você esteja pronto para aprender a viver isso, viver a vida e escrever seu próprio diário que parecerá com o livro de Atos. Porque esta é a vida cristã normal. Eu gostaria que nós olhássemos para duas palavras na Bíblia. A primeira palavra é a palavra cristão e a outra palavra é a palavra discípulo. Você sabia que a palavra cristão só está escrita 3 vezes em toda a Bíblia? E Jesus nunca usou essa palavra. A primeira vez que vemos a palavra cristão sendo usada são 11 anos após Jesus estar aqui na terra. Lemos isso em Atos 11, versículo 26. E o discípulo foi chamado cristão primeiro em Antioquia. Então foi em Antioquia. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E isso foi 11 anos após Jesus estar na terra. Então, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia. Mas a palavra discípulo aparece mais de 250 vezes. Talvez devêssemos parar de usar a palavra cristão. Como Jesus nunca usou a palavra cristão. Por quê? Porque é uma palavra que tem sido tão mal compreendida hoje. Talvez vocês tenham ouvido as pessoas dizerem assim: sou cristão, mas na verdade não vivo isso. Ou sou cristão à minha maneira. Ou sou cristão porque vou à igreja e tento viver uma boa vida. Já ouvi muitas pessoas falarem assim, mas tente dizer desta forma: sou um discípulo de Jesus, mas na verdade não vivo isso. Ou diga, sou um discípulo de Jesus à minha maneira.
Isso soa errado, não faz sentido, porque sabemos que ser um discípulo de Jesus é segui-lo. Você não se torna um discípulo de Jesus apenas indo à igreja e tentando viver uma boa vida. E você não pode ser um discípulo de Jesus à sua maneira. Então, Jesus nunca usou a palavra cristão. Talvez devêssemos parar de usá-la, porque é uma palavra que tem sido tão mal compreendida hoje. Mas se olharmos para a palavra discípulo, o que isso realmente significa hoje em dia? Hoje a palavra discípulo é uma palavra que usamos apenas nas igrejas. Se você sair na rua hoje e dizer, olá, oi, sou um discípulo, vão te olhar e dizer o que você é. Mas na época de Jesus, a palavra discípulo era uma palavra muito comum. Jesus tinha discípulos, João Batista tinha discípulos, os fariseus tinham discípulos, Moisés tinha discípulos. Havia diferentes pessoas que tinham discípulos. Então a palavra na época de Jesus era uma palavra muito comum e as pessoas sabiam o que significava. Então, se devêssemos tentar usar outra palavra em vez de discípulo hoje, que explica o que realmente é. Então, a palavra discípulo é como uma princesa. Discipulado é como um aprendizado. Deixe-me explicar. Muitos anos atrás, comecei um estágio como padeiro em uma padaria. Ou vamos dizer assim, comecei um aprendizado como padeiro numa padaria, porque uma princesa e um discípulo são de alguma forma a mesma palavra. E aqui você pode ver uma foto e poderia até ser eu nesta foto, né? Trabalhando na padaria, mas não sou eu. Mas comecei um aprendizado ou discipulado há muitos anos como padeiro. Quando comecei na padaria. Como princesa, como padeira, eu realmente não sabia nada sobre fazer bolos ou fazer essas coisas, né? Eu não sabia nada sobre isso, mas entrei e lá estava ele, meu mestre. E o meu mestre, que era o padeiro, ele estava lá para me treinar, ele estava lá para me mostrar, para que eu pudesse aprender e fazer o mesmo que ele. E eu realmente aprendi para fazer pão. Aprendi a fazer bolo. Aprendi a fazer bolos de casamento. Aí fui ficando cada vez melhor, começando a aparecer cada vez mais com meu mestre. E sim, foi muito difícil no início aprender a fazer pão e tudo mais. Porque era novo, tudo era novo para mim. Nunca tinha feito isso antes. E houve momentos no começo em que pensei que nunca ia aprender isso. Tipo, isso é demais. Isso não é fácil, porque tinha muita informação nova o tempo todo. O que eu aprendi, e depois de um tempo, eu fiquei melhor e melhor e melhor. E no final eu era quase como o meu mestre. Claro, ele sempre foi melhor do que eu, um pouco, né? Ou mais às vezes. E mais rápido do que eu. Mas naquele período de aprendizado, sem aqueles 3 anos e meio que estive lá, nesse período de aprendizado, né, ou estágio como padeiro, eu aprendi e melhorei muito. Eu também cometo muitos erros. Mas sabe de uma coisa? Isso é de alguma forma parte do trabalho. E meu mestre sabia disso quando me aceitou, porque todos os aprendizes antes de mim também cometeram erros. Isso faz parte do aprendizado. Eu digo assim, tudo bem cometer erros, mas não está tudo bem se você não tentar. Então, agora você e eu não somos mais aprendizes em uma padaria. Somos aprendizes de Jesus, somos seus discípulos. E da mesma forma que eu disse sim para um aprendizado como mendigo, da mesma forma, de alguma maneira, agora dizemos sim para um aprendizado com Jesus. Começamos a segui-lo. Onde vamos aprender a viver como Ele. Onde vamos crescer diariamente ou semanalmente e nos tornar cada vez mais e mais como nosso Mestre todos os dias. E é isso que Jesus está dizendo em Lucas 6,40, né, onde ele diz isso. Discípulo ou discípula, ou uma princesa não é superior ao seu mestre. Mas todo aquele que for bem treinado será como o seu mestre. Tente imaginar
que eu estava trabalhando como padeiro ou trabalhando como aprendiz em uma padaria. Mas depois de 3 anos e meio de aprendizado, ainda não aprendi. Aprender a fazer bolos. Então, se fosse o caso de eu, após 3 anos, não ter aprendido e estivesse apenas observando ele fazer ou observar algumas das outras pessoas fazendo, havia algo errado. Há algo de errado com esse local de trabalho. Há algo de errado com o aprendizado. Havia algo errado com o meu mestre, algo errado comigo. Por quê? Porque o motivo principal de eu começar um aprendizado era, depois de alguns anos, ser como ele. Ser um verdadeiro padeiro. Eu não era mais uma princesa, eu era um padeiro. E eu deveria aprender a fazer como ele, quero dizer. Da mesma maneira que há algo errado. Se você tem sido um cristão, ou discípulo, ou aprendiz, e depois de 10, 20 anos ainda não saber fazer o que Jesus te chamou para fazer, então há algo errado onde você está, há algo errado com você. Somos chamados para ser como Jesus. Somos chamados para caminhar como Ele, para falar como Ele, ser guiado pelo Espírito Santo como Ele, curar os doentes e expulsar demônios como Ele, servir como Ele, amar como Ele. E a lista continua e continua. Então há algo errado se você foi um discípulo ou cristão por 10 a 20 anos e ainda não aprendeu como fazer o que Jesus te chamou para fazer. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar você, estou aqui para ajudar você. O motivo de estarmos fazendo essas 7 aulas é para ajudar no seu caminho. Para ajudá-lo a começar não apenas a acreditar em Jesus, mas a começar a viver com Ele. Para viver como aprendiz de Jesus, para viver como discípulo. Estamos aqui para ajudá-lo, para que você possa escrever seu próprio diário. E seu diário se parecerá com o que lemos no livro de Atos. Então estamos aqui para te ajudar a aprender a viver a vida que Jesus tem para você. O quê? Você precisa estar disposto a obedecer. Nós não podemos obedecer por você. Isso é algo que você precisa fazer. Podemos ensinar você, podemos oferecer treinamento, mas você precisa obedecer. Você precisa dar o passo e comece a vivê-lo. Quando comecei como padeiro, começando a fazer bolos, como eu disse, eu cometo muitos erros. E às vezes meu mestre, ele ficava bravo. Às vezes ele ficava realmente irritado e as coisas voavam pelo quarto enquanto ele gritava e eu pensava, não, eu errei de novo. Mas você sabe que isso era de alguma forma parte do trabalho? Fazer erros faz parte do trabalho. Mas eu também aprendi com os erros que cometi. Eu cometo erros. Tentei novamente e fiquei cada vez melhor. E aprendi da mesma forma com Jesus. O mesmo vemos com Jesus e seus discípulos na Bíblia. Houve momentos em que os discípulos de Jesus não conseguiram. Cumpra a tarefa onde eles não fizeram o que Jesus queria que fizessem. Um exemplo está em Mateus capítulo 17. Onde havia um homem que trouxe seu filho para os discípulos de Jesus, porque ele queria que os discípulos de Jesus o curassem ou o libertassem de um demônio. E nós lemos o texto aqui em Mateus 17, a partir do verso 16. A Bíblia diz isso. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: geração incrédula e perversa, quanto tempo devo ficar convosco? Quanto tempo devo suportar-vos? Traga-o até mim. Então lemos que eles trouxeram o menino para Jesus. E Jesus o curou imediatamente, ele libertou aquele menino. O que Jesus disse aqui, geração incrédula e perversa. Jesus não disse isso ao menino que precisava aprender. Ele não disse isso ao pai que veio com o menino. Ele disse isso aos seus discípulos.
E aqui você quase, quando eu leio isso, eu quase penso no meu próprio exemplo com o meu mestre. Houve momentos em que eu estraguei tudo. Esqueci de colocar coisas no pão, ou esqueci de tirar coisas do forno. E de repente ele estava gritando, e eu fui até ele, e ele disse: Tom, quanto tempo devo te aguentar? Você já deveria ter aprendido até agora. E ele me repreendeu e estava irritado. Eu também aprendi com isso, e melhorei, e continuo melhorando. Então, nosso objetivo é, claro, para ser perfeito, mas estamos em uma jornada e você vai cometer erros, faz parte da vida. E eu vou dizer assim, tudo bem não parecermos exatamente como Jesus agora. Mas não está certo nós não parecermos mais com Jesus agora do que no ano passado. Por quê? Porque estamos aqui para crescer. Então, quando uma pessoa diz sim para Jesus, essa pessoa está, na verdade, aceitando um aprendizado. Discipulado. Um aprendizado onde ele deveria aprender a andar como Jesus e fazer como ele. Você não diz sim para... Basta ir à igreja 2 horas todos os domingos e ficar lá ano após ano e depois de muitos anos ainda não saber como fazer. A coisa que Jesus nos chamou para fazer. Isso é religião. E isso não é o que Jesus propôs. Jesus veio com um aprendizado. Com discipulado, com o poder do Espírito Santo. Então, o primeiro passo, claro, é que você precisa nascer de novo. Não podemos caminhar como Jesus e fazer como Jesus se não ter o Espírito Santo em nós. Se não nascemos de novo, precisamos do poder do Espírito Santo para fazer. Isso mesmo. Me lembro de um dia, há alguns anos, eu estava em um programa de TV, na televisão dinamarquesa. E no programa havia um muçulmano famoso, um judeu famoso, e lá estava eu. Era como um programa de debate onde falávamos sobre diferentes assuntos. Depois do programa, sentei-me com aquele muçulmano muito famoso na Dinamarca. E eu disse a ela: fale-me sobre a sua fé, conte-me sobre a sua fé, o que Deus está fazendo na sua vida. E ela ficou surpresa com a minha resposta. Então, este muçulmano disse: sim. É bom quando estou lendo o Corão e quando estou indo rezar na mesquita. Eu digo: tá bom, me conte mais. Como Deus fala com você? É bom quando eu estou lendo o Alcorão e quando estou orando e indo para o... Conta mais como Deus te dá sonhos, como Deus te guia. É bom quando estou orando e lendo o Alcorão. Conte-me mais. Como as pessoas são curadas por meio de você, como você liberta as pessoas. E novamente me sinto bem quando estou lendo o Alcorão e quando estou orando. Era só o que ela conseguia dizer. Sempre que perguntavam a um cristão: me fale sobre sua vida com Cristo. Conte-me sobre seu relacionamento. Conte-me sobre o que Deus está fazendo na sua vida. A única resposta que ela deu foi: é bom quando eu faço isso e isso. E então ela me perguntou: mas e você? Conte-me sobre sua vida com Deus. E eu comecei a explicar como conheci Deus, como o Espírito Santo entrou na minha vida. Como Deus falou comigo sobre isso e o Espírito Santo me guiou. E como cheguei, venho a uma casa e as pessoas são curadas e libertas de demônios. Como tive sonhos, como recebi visões. E começo a falar sobre meu relacionamento com Deus. Fale sobre minha caminhada com Jesus e o que eu vivenciei. E nós estávamos lá sentados conversando por 1h30 e ela só fazia perguntas uma atrás da outra. E para mim, naquele dia, ficou muito claro que existe uma grande diferença entre religião e relação. O que ela tinha era apenas uma religião. O que eu tinha era um relacionamento com Deus. Mas o triste é que o cristianismo, para muitos cristãos, também é uma religião. Se eu perguntar a muitos cristãos que acreditam em Jesus, que acreditam em Deus, que frequentam a igreja: me fale sobre sua vida, como Deus te usa. É bom quando estou orando e indo à igreja. Me fale sobre como o Espírito Santo te guia. Sinto-me bem quando estou... Rezar e ir à igreja. Diga-me como Deus cura através de você. A resposta dele será como a dela. É só religião. E eu quero dizer que o que Jesus trouxe foi um relacionamento. E há uma grande diferença entre religião e relacionamento. Isso é o que Jesus disse a alguns dos líderes religiosos na sua época. Ele disse isso
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o lado de fora da xícara e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e indulgência própria. Fariseus cegos, limpem primeiro o lado de dentro da xícara e do prato, e então o lado de fora também será limpo. Aqui você vê uma grande diferença entre religião e relacionamento. O verdadeiro cristianismo vem de dentro para fora. O verdadeiro cristianismo é limpar você por dentro, é mudar você por dentro. A religião não pode fazer isso. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento. O verdadeiro cristianismo é nascer de novo, é se tornar um discípulo de Jesus, é ser transformado por dentro e por fora, onde se torna visível para todos ao nosso redor que seguimos Jesus. Mas começa pelo interior. Começa com nós nascendo de novo. Portanto, a verdadeira cristandade é um relacionamento com Deus e o Espírito Santo. É tornar-se uma nova criação interiormente. E experimentar a liberdade do pecado. E começar a viver uma vida santa como Jesus nos chamou para viver. Nossa vida sobrenatural, onde somos guiados pelo Espírito Santo, onde experimentamos milagres, sonhos e visões, como lemos na Bíblia. O verdadeiro cristianismo está vivo, é 24/7. Onde nós somos a igreja, somos o templo do Espírito Santo que está dentro de nós. Como eu disse antes, alguns anos atrás eu estava lá sentado com a Bíblia em uma mão e minha vida na outra. E a Bíblia parecia tão diferente de como eu vivia, não era a mesma coisa. Mas então eu fiz algo a respeito. Foi uma longa jornada, mas hoje minha vida parece tanto com o livro de Atos. E o mesmo para vocês aí fora. Vai ser uma longa jornada para alguns de vocês, mas vai ser uma jornada incrível. Então, para concluir, espero que você esteja pronto. Espero que esteja pronto para seguir Jesus como seus discípulos, como seus aprendizes. Jesus não usou a palavra cristão. Ele usou a palavra discípulos, aprendizes, e é isso que somos chamados a fazer. A vida cristã normal é ser um discípulo de Jesus. Não é apenas ir à igreja domingo após domingo e ficar lá ouvindo um sermão, mas viver a vida que lemos na Bíblia, a vida sobre a qual lemos na Bíblia. Tem um livro de falsificações. Nosso diário, como eu disse, deve parecer o mesmo que lemos no livro de Atos. Porque essa é a vida normal como discípulo de Jesus. Então, a maneira como entramos e vivemos esta vida é obedecendo ao que Jesus diz em sua palavra. Sim, no começo vamos cometer muitos erros. E nós veremos vocês no próximo vídeo. Você aprenderá com esses erros. E vamos crescer e crescer e crescer. Então, espero que você esteja pronto para seguir Jesus e aprender a viver a vida que Ele te ensinou. Para você vivenciar coisas incríveis com Ele, nosso cotidiano, como lemos na Bíblia. Mas primeiro você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo e precisa do Espírito Santo, porque sem isso você não pode viver esta vida. Vida! E é isso que vou falar na próxima aula. Então espero que estejam prontos para a próxima aula. Deus abençoe vocês e vejo vocês na próxima aula.